Então, tendo concluído que africanismo, umbanda e espiritismo não são a mesma coisa e as três têm preceitos e liturgias diferentes, convém agora a gente abordar um tema que é praticamente o desdobramento dessa abordagem das religiões de matriz africana. É o famoso feitiço, ou a macumba, como usualmente nós costumamos ouvir nas nossas práticas mediúnicas. Nós vamos observar ao longo dessa exposição que Kardec tratou de forma muito objetiva e muito pontual, nos trazendo informações sobre a realização de pactos e sobre a solicitação de serviços espirituais. Vamos observar ao longo da exposição que também a literatura espírita e a literatura espiritualista não foram indiferentes ao tema, nos trazendo importantes informações acerca do funcionamento desses ditos feitiços, para que possamos aprofundar os nossos estudos e, a partir disso, desmistificar a ação por trás da feitiçaria, que nós vamos ver que não há nada de extraordinário no tema, que compreendendo a lei dos fluidos e a lei do magnetismo, muita coisa pode ser esclarecida nesse aspecto. E eu acho importante abordar esse tema, principalmente porque não raras vezes nós recebemos pacientes nas nossas sessões de desobsessão em que eles relatam um certo desconforto espiritual, como se elas estivessem sendo o mesmo objeto de feitiçaria. Nós recebemos pessoas que, não compreendendo a forma de atuação da nossa casa, vêm nos solicitar a realização desse tipo de trabalho, e não raras vezes também pessoas que foram solicitantes desse tipo de serviço e que agora se sentem cobradas e se sentem angustiadas e se sentem perturbadas espiritualmente com esse assunto. Então, para desmistificar a ideia do feitiço e da macumba, eu trago informações que eu considero super importantes para o nosso bate-papo e acho que vai ser de grande relevância para o aprofundamento dos nossos estudos. Aproveite! Um tema pouco abordado na seara espírita diz respeito aos feitiços, ou à macumba, como usualmente costumamos ouvir do senso comum. Ainda que pareça um tema envolto em muitos mistérios, os adeptos da doutrina espírita não podem se furtar ao estudo e ao entendimento de tudo quanto diga respeito aos fenômenos que observa em sua prática mediúnica ou que vivencia em sua casa espírita ou espiritualista. Como veremos ao longo desta exposição, o tema não foi indiferente a Kardec e nem poderia ser aos atuais expoentes. Para dar maior objetividade à análise do tema e destacar o que de mais relevante podemos extrair da doutrina, sugiro seguirmos alguns passos. Primeiro, verificar a abordagem que Kardec fez sobre o tema. Em seguida, apontar o que a literatura espírita e a literatura espiritualista têm a nos dizer. Uma vez reconhecida a possibilidade e a existência desses fenômenos, quais são suas hipóteses de funcionamento e que agentes estão envolvidos. E, por fim, como o combatemos e as possíveis consequências aos adeptos de suas práticas. A primeira pergunta que fazemos é: a codificação kardeciana trouxe algum aspecto sobre isto? A resposta é sim. Ao analisarmos o Livro dos Espíritos, veremos que Kardec pergunta muito diretamente se há pactos com maus espíritos e o que podemos entender acerca do poder de enfeitiçar. Ao que Kardec responde que se queremos importunar alguém, chamamos por espíritos inferiores para nos ajudar, na mesma proporção em que passamos a servi-los, e que é a simpatia de ambos pelo mal e a força magnética de um deles que servem aos desígnios de ambos para atormentar um terceiro. Em seguida, Kardec explica na questão 553 que há espíritos que prescrevem a prática de determinados atos, e na questão 555 explica que, por feiticeiros, podemos apenas entender que são médiuns dotados de certas faculdades e a produção de certos fenômenos que são mal compreendidos. No item 278 de O Livro dos Médiuns, ao abordar a evocação dos espíritos para um serviço qualquer, Kardec reforça a dependência que os evocadores passam a nutrir em relação ao espírito desencarnado, que isto constitui um verdadeiro pacto com o mau espírito e que este espírito não larga facilmente a sua presa. E por fim, em O que é Espiritismo ao tratar de médiuns e feiticeiros, Kardec afirma que o Espiritismo eliminou o caráter sobrenatural do fenômeno e o explicou como um fato natural, apenas mal observado e mal compreendido.
O segundo questionamento que fazemos é se a literatura espírita e a literatura espiritualista abordam um tema. Analisando a obra de Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier, veremos que o benfeitor espiritual ditou em 1939 o livro Há 2000 anos. Esta obra nos traz as artimanhas utilizadas pelo feiticeiro Araxes, que, explorando as paixões humanas, empregava toda a sua ciência espiritual na execução de malefícios. Já no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, já em 1960, nos fala da responsabilidade dos que se entregam à magia para endereçar vibrações deprimentes a certas pessoas, tornando-os escravos das próprias ações, das quais não se desvinculam facilmente. Em 1970, Divaldo Franco psicografou o livro Nos Bastidores da Obsessão e informa a solicitação dos serviços da encarnada Marta, mencionando o conluio com espíritos para situações complexas da vida, ante o desejo de soluções simples e imediata para os sofrimentos naturais da vida. Afirma que a criatura humana, impaciente e imprevidente, por vezes solicita esses serviços sem sopesar as consequências de seus pedidos. Sueli Schubert, em 1979, destaca a presença de entidades ligadas aos trabalhos de magia em sessões de desobsessão. E Hermínio de Miranda, em 1976, destaca que os trabalhadores da desobsessão não devem ignorar a realidade da magia negra, que ela é mais comum do que desejaríamos admitir e oferece riscos realmente sérios e contra os quais os grupos mediúnicos têm que estar bem preparados e assistidos. Paulo Frutuoso, médico e espírita, com atuação há mais de 20 anos no Centro Espírita Frei Luiz, conhecido nacionalmente pelas sessões de materialização e desmaterialização, informa que as sessões em que os objetos usados na magia, desmaterializados dos lugares em que foram deixados, são materializados nas reuniões para serem destruídos e livrar as suas vítimas da ação dos magos. Robson Pinheiro nos fala no livro Aruanda, em 2004, acerca da utilização de despachos e ebós como condensadores energéticos, que entram no campo vibratório da pessoa avisada e descarregam nela a energia mórbida. E aqui ele nos traz um conceito de endereços vibratórios, que nos fará compreender por que a utilização de objetos pessoais nesse contexto pode contribuir para a ação maléfica. Em Legião, psicografado em 2006, o mesmo autor nos fala das manipulações energéticas e fluídicas na ação dos feiticeiros, inclusive com a utilização do plasma sanguíneo de animais, método bastante material utilizado em vinganças pessoais. Por fim, Ramatiz, que em 2004, no livro Magia e Redenção, complementa os esclarecimentos sobre o endereço vibratório que objetos pessoais possuem e que, impregnados com as emanações de seus possuidores, permitem a projeção de fluidos agressivos e enfermiços. Diante do que foi exposto, parece bastante claro que Kardec reconhece a existência de consórcio entre encarnados e desencarnados para a prática de serviços espirituais, e que a ação dos magos e os métodos que empregam são abordados na literatura. Mas, na prática, quais são as hipóteses de funcionamento e ação do feitiço? A manipulação fluídica mencionada pelos autores é profundamente estudada por Kardec em suas obras, e como veremos, em tese, esta pode ser o principal veículo da ação dos ditos feiticeiros, que, conjugando esforços pela ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos, bem como, por vezes, valendo-se do uso de objetos pessoais pertencentes às suas vítimas, o endereço vibratório, levam a efeito a ação da magia. Deste modo, a compreensão de inúmeros fenômenos espirituais passa necessariamente pelo estudo dos fluidos. Contudo, para esta apresentação, vou mencionar tão somente os aspectos mais relevantes para o nosso entendimento do tema. Kardec afirma que é essencial esse estudo dos fluidos porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente pelas leis da matéria. Ele explica que esses fluidos espirituais são a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam e o meio onde ocorrem os fenômenos especiais. Kardec nos afirma que o fluido cósmico e os fluidos espirituais existem de forma livre e abundante na natureza.
Ele nos informa que os fluidos não possuem uma qualidade inata, ou seja, em regra, sua natureza é neutra e modificada pelo ambiente em que são criados, podendo trazer e refletir sentimentos de amor e de ódio, por exemplo, e que esses fluidos que envolvem os espíritos maus ou que são projetados por eles são viciados. Kardec nos diz ainda que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade, modificando-lhe as propriedades, os corrompendo, impondo-lhes uma direção, uma forma, uma cor e impregnando-lhes de qualidades boas ou más, e que eles podem se combinar pela semelhança de suas naturezas. Vejam que, para Kardec, ante a qualidade neutra do fluido espiritual, a ação do pensamento do encarnado ou do desencarnado é suficiente para modificar a natureza do fluido endereçado a um terceiro, com sentimentos de raiva e desejo de vingança, por exemplo. Modificados pela ação do pensamento, impregnados de maus fluidos, o encarnado absorve pelos poros do perispírito essa energia, que pode gerar uma reação no organismo material e, dependendo do quão permanente e enérgico seja, pode ocasionar desordens físicas e também psíquicas. Em obras póstumas, Kardec, no item 56, nos explica que, quando um espírito mau, nessa situação em que estamos estudando, quer atuar sobre um indivíduo, esse espírito envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fosse um manto, interpenetrando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem, e o espírito mau, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade, falar e escrever, quais aos médiuns. Kardec acrescenta ainda que é fato incontestável a ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, com ou sem contato. E finaliza dizendo que a vontade, com efeito, é o seu mais poderoso princípio. Pela vontade, nós dirigimos eflúvios através do espaço, saturam-se deles alguns objetos e faz-se com que ele se retire de alguns dos lugares onde se superambula, ou seja, aquela questão da materialização e da desmaterialização. Assim, para Kardec, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como a dos desencarnados e se transmite de espírito em espírito pelas mesmas vias. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua extensão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. Contudo, no contexto estudado, não é incomum que objetos pessoais como peças de roupa, peças íntimas, fotografias, fios de cabelo, despachos ou ebós, como vistos na literatura espiritualista, sejam utilizados como endereços vibracionais para orientar essa energia, como bem pontuou Kardec, inclusive através do espaço. Paulo Frutuoso destacou naquele livro sobre os espíritos materializados decaídos que pertences comuns, ou seja, os nossos objetos pessoais, estão de alguma forma imantados por fluidos imponderáveis que a eles são transmitidos pelo contato, tornando-se uma espécie de prolongamento energético dos nossos corpos. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, os objetos mormentos de uso pessoal têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção de entidades perturbadoras, razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. E na hipótese de utilização, de uso de elementos da natureza, os elementos também, os espíritos combinam os fluidos desses elementos e projetam a energia através desses endereços vibratórios, como bem nos explicou Ramatiz. Diante de tudo o que foi exposto, há uma pergunta que não quer calar. O feitiço pega? A questão 551 de O Livro dos Espíritos questiona: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta dos espíritos é: não, Deus não o permitiria. Mas aqui a gente precisa trazer um ponto de reflexão. Em que condições Deus não o permitiria? Considerando que estamos no mundo de provas e expiações,
No mundo em que estamos promovendo os nossos resgates kármicos, precisamos verificar se a nossa invigilância, se a lei de causa e efeito, ou se a nossa baixa ressonância vibracional não contribuem para a instalação dessas obsessões. A segunda pergunta é: mas tem solução? Também. E aqui Emmanuel nos informa que a invasão dos maus fluidos, nós precisamos opor fluidos bons. Ou seja, que como cada um de nós, encarnados ou desencarnados, temos no nosso próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos nós trazemos conosco o remédio aplicável. Trata-se, portanto, de purificar essa fonte e lhe dar as qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa, como bem colocou o autor. Um trabalho relevantíssimo a ser fomentado e aprimorado nas casas espíritas e espiritualistas é a da desobsessão, trabalho para o qual os grupos devem estar preparados para lidar com as artimanhas das trevas e os assédios aos membros do grupo. Robson Pinheiro, no livro Magos Negros, explica que esse processo de reversão da magia negra e da feitiçaria pode sim ser feito nas reuniões de desobsessão convencionais e que elas são reuniões eficazes contra esse tipo de malefício. Inclusive, Robson Pinheiro, em complemento no livro Religião, nos informa que durante o processo de desmanche da magia é altamente recomendável induzir o cientista, o mago ou feiticeiro a desmanchar todos os itens que compõem a sua empreitada infeliz. Diante da relevância do que é tratado por Emmanuel com relação às consequências para os adeptos dessas práticas e pela clareza da explicação, eu trago alguns dizeres de Emmanuel. No orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais do que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos, mais tarde, se voltarão contra eles próprios em amargos choques de retorno. Fazendo-se mistério, igualmente, educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro, e que, se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Assim, a ignorância das leis da natureza, com levar o homem a procurar causas fantásticas para fenômenos que ele não compreende, é a origem das ideias supersticiosas, algumas das quais são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, encaminhando as coisas para a realidade e demonstrando, com relação a elas, o limite do possível e do impossível. Assim, meus irmãos, feitiços e feiticeiros são fatos e não podemos ignorá-los. A crença ou a não crença em sua existência não pode nos furtar ao estudo e à observação do fenômeno ou nos impedir de compreendê-lo à luz do Espiritismo. A exemplo de Kardec, devemos nos debruçar sobre o tema para que tenhamos condições de combatê-lo. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse tema tenha ficado um pouco mais claro, que ele tenha sido desmistificado e assim possamos, em conjunto, compreendê-lo e combatê-lo. Muito obrigada e até a próxima.